Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Já que a gente não pode estar na escola, né? A gente vai continuar com as nossas aulas, cada um da sua casa. Ok? Eu estou com muita saudade de vocês e sei que vocês também estão com saudade, principalmente da aula de física, né? Porque é a melhor matéria, eu sei. Pessoal, nessa aula que eu montei, a gente vai rever o conceito de o que é força, e eu vou apresentar para vocês alguns conceitos novos, tá? Então vamos lá. O que é força? Força é um agente físico que pode alterar o movimento, o estado inicial de um corpo, na verdade, né? Ele pode colocar uma força, ela pode ser exercida, aplicada sobre um corpo e colocar esse corpo em movimento, ou parar, né? Ou colocar esse corpo em repouso, tá? Na verdade, hoje a gente utiliza muito que força é uma interação entre dois ou mais corpos, tá? Então, força não é aquilo que você fazia lá na academia e achava que você estava super forte, que você era super forte. Na verdade, não é, porque você nem é o He-Man que tem a força, né? Na verdade, ninguém tem a força. A força ela pode ser aplicada sobre um corpo, ok? Que é o que está sendo aí na letrinha A, no primeiro desenho. A moça está aplicando uma força sobre a bola para tirar ela do repouso. No segundo, a mão do goleiro, através da força de atrito, vai parar essa bola, ou seja, tirar ela do movimento. Na verdade, pessoal, aí nesses casos, estão sendo aplicadas muito mais de uma força, tá? A gente está falando de apenas uma aí. Aí tem a força peso, enfim, várias outras. Na terceira, Bárbara, que a moça não está em movimento, nem o elástico. Exatamente, eles não estão em movimento, mas o elástico está sendo deformado. Então, quando uma força, ela também tem essa propriedade de deformar um corpo, tá? Lembra que quando a gente estava estudando velocidades lá atrás, e eu falei que se, por exemplo, o cara pisou no acelerador, ele exerceu uma força, ok? Para aumentar a velocidade do carro. Ou quando ele pisou no freio do carro, ele também exerceu uma força para diminuir a velocidade desse carro. Lembra quando a gente falou de mudar de direção e sentido, que é quando nós temos aceleração centrípeta, ok? Isso também é considerado uma força centrípeta, ok? Pessoal, nós podemos medir uma força por Newton. No sistema internacional de medidas, ou seja, a medida que é mais utilizada é o Newton, justamente pelo nome mesmo do cientista, tá? Mas nós também podemos usar o KGF, que é que nesse caso aqui, tá? Eu dei como exemplo 1 kg força. 1 kg força é aproximadamente 10 newtons. Bárbara, mas o que é isso? É o peso que o corpo de 1 quilo aplica, ou seja, quando ele está em algum lugar onde a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, que é, por exemplo, um corpo aqui na Terra, não é isso? Então, é a força que é exercida sobre um corpo quando ele está em um local onde a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo. Bárbara, o que é grandeza vetorial? E a força é uma grandeza vetorial. Lembra a diferença de grandezas vetoriais e grandezas escalares? A grandeza escalar, ela precisa só de um valor numérico, ou seja, de um módulo. A grandeza vetorial, além desse valor numérico, ela precisa de direção e sentido. O que é direção? Lembra, a gente conversou também sobre isso. Direção é sempre vertical ou horizontal, e o sentido é da direita para a esquerda para a direita, cima para baixo e baixo para cima, ok? Uma coisa que é muito importante. Peso é diferente de massa. A gente sempre respondeu errado a vida inteira. Massa é a quantidade de matéria em um corpo, ok? A massa, ela não modifica. Agora, o peso, ela modifica. Por exemplo, se um carinha for para a Lua, até coloquei a charge aqui do Garfield justamente para poder exemplificar isso. O dono do Garfield fala com ele que ele está muito gordo, ele fala, tô ouvindo. Aí ele fala, quero que você perca peso, ouviu bem? Aí ele, ok, onde você está indo? Vou para um planeta onde a gravidade é menor. Então, uma dica aí, meninas, ou meninos, querem perder peso? Vamos para a Lua juntos, né? Brincadeira, tá? Super engraçada a minha piada, eu sei.
Pessoal, quando há mais de uma força aplicada sobre um objeto, a gente pode transformar essas forças em uma única força, e a gente chama ela de força resultante, ok? Nesse caso aqui, nós temos duas pessoas aplicando uma força sobre o barquinho. Observem que tanto a força que as duas pessoas estão aplicando, elas estão na mesma direção e mesmo sentido, ok? Estão prestando atenção? E aí, quando essas forças estão no mesmo sentido, a gente soma o valor dessas forças, a gente soma o valor do módulo dessas forças, ok? E aí o vetor, ela vai ter o sentido dessas duas forças, não é isso? Então, 30 mais 40, 70 kgfs. Nesse daqui, prestem atenção, eles têm mesma direção, mas sentidos diferentes. E aí, quando eles têm sentidos diferentes, a gente faz uma subtração das forças, a maior menos a menor. Mas lembrando que o vetor da força, o valor da força, ela sempre vai estar indicada para o lado onde está a maior força. Então, 40 menos 30, e a força resultante, ela vai estar para onde está a maior força, ok? Prestem atenção nisso. Pessoal, nós temos um outro exemplo também, que é quando as forças são perpendiculares, ok? Quando elas têm direções diferentes. Prestem atenção aqui nesse exemplo. Eu só quero falar uma coisa. Lembra que eu falei com vocês para poderem ler o livro, tá? Porque eu vou tentar todas as aulas trazer basicamente o que está no livro. Então, lógico que eu vou trazer novas informações, mas nesse caso aqui eu trouxe as imagens que estão no livro. Então, é essencial que vocês leiam para justamente assimilar, tá? O que eu estou falando com o que o livro vem trazendo, tá? Para na hora de fazer o exercício, teve dúvida, volta no livro. É claro que eu estou à disposição de vocês, mas vocês têm que ter essa habilidade mesmo, pessoal, de não deixar o livro de lado, tá bom? Eu vou estar aqui para auxiliar, nós temos outros recursos, mas o livro também é importante. Então, voltando aqui para a nossa aula. Imagina que essa força verde é a força que esse homenzinho está fazendo. A força azul é a força que esse outro homenzinho está fazendo. E aí elas são forças perpendiculares. Lembra o que são retas perpendiculares? Não são retas que formam um ângulo de 90 graus? Então, aqui nesse caso também, as forças perpendiculares são forças que formam um ângulo de 90 graus. Eu creio que a gente não viu isso na matemática ainda, mas com certeza a gente já ouviu falar do Teorema de Pitágoras. E toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras, seja para achar algum dos catetos ou seja para achar a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, prestem atenção, se eu pegar essa força aqui, considerando ela como F2 e trazer ela para cá, percebam que vai formar um triângulo, exatamente um triângulo de 90 graus. Então, eu posso chamar isso aqui de um cateto, outro cateto e isso aqui hipotenusa. Se eu tenho dois catetos e a hipotenusa formando um triângulo com um ângulo de 90 graus, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Então, H ao quadrado aqui, a resultante ao quadrado, é igual a essa força ao quadrado mais essa força ao quadrado. Então, aqui ele colocou a resultante é igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Pessoal, é só lembrando que o quadrado que estaria aqui no R, ele quando eu transfiro ele para o outro lado da minha equação, ele vai como potenciação, porque ele vai como uma operação inversa, não é isso? Ele vai como radiciação, desculpa, porque ele vai como a operação inversa da potência, tá? Então, por isso que ficou resultante ao quadrado é igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, ok? E aí é justamente a resultante que ele quer achar. Então, ele colocou 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado é igual a 50 kgfs, tá? Pessoal, se eles quisessem exercer uma força maior aqui, por que os dois não puxaram a árvore no mesmo sentido? Porque aí a força dos dois seriam somadas. E aí seria, por exemplo, 30 mais 40, 70 kgfs. Por que eles não puxaram os dois no mesmo sentido? Fica aí a pergunta para vocês pensarem. Olha só,
Assim como a gente pode achar a resultante de uma força, a gente também pode fazer a decomposição dessas forças, ok? Pela mesma estratégia de teorema de Pitágoras. Por exemplo, aqui, se eu pegar o F1, que é a força que que o carinha realmente está exercendo aqui sobre o cortador de grama, quer dizer que eu posso decompor essa força em outras duas componentes, que a gente chama de Fx e de Fy, ok? Pensa bem se eu pegar esse Fy aqui e transformar ele nesse cateto aqui. Eu também não vou ter um triângulo aqui, ó, com um ângulo de 90 graus, então eu caio na mesma situação do teorema de Pitágoras, tá? E aí eu posso, seja para achar algum dos catetos, ou seja para achar a hipotenusa, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras na mesma situação. Tá? No livro também nos fala desse barquinho aí, o barquinho que está viajando, e fala da velocidade ou da força do motor do barquinho e da velocidade ou da força da correnteza. E aí, quando o barquinho e a força que o motor está fazendo sobre o barquinho, né, e a correnteza estão no mesmo sentido, para eu achar a velocidade final, ou seja, a velocidade resultante desse barquinho, olha só, eu vou somar as duas. Então, quando o barco desce o rio, a velocidade resultante em relação à Terra, lembra que é em relação ao observador da Terra. Lembram disso? Quando a gente viu aquela questão de trajetória, de observador lá atrás? Então, a velocidade que em relação a esse observador, ela é igual à soma da velocidade do barquinho e com a soma da velocidade da correnteza. E, Bárbara, quando o barquinho está indo sentido contrário da correnteza, e aí a velocidade resultante, ela vai ser a diferença entre a velocidade do barquinho, ou seja, a velocidade que o motor impõe sobre o barquinho, e a velocidade da correnteza. Bárbara, e quando elas são perpendiculares? Ou seja, olha só, ele saiu daqui, ok? Ele quer atravessar o rio, então ele saiu de um lado do rio, quer atravessar o rio, só que a correnteza está nesse sentido, tá vendo? Olha o vetorzinho aqui do valor da velocidade. E aí, olha realmente o deslocamento que esse carinha fez, tá? E aí a gente cai naquela mesma situação do teorema de Pitágoras, tá vendo? Se eu pegar esse VC aqui e transformar ele para cá, eu vou ter exatamente um triângulo com um ângulo de 90 graus, tá? E aí, quando eu quiser achar, quando esse barco estiver atravessando o rio, apontando numa direção perpendicular à correnteza, eu vou cair de novo no teorema de Pitágoras, tá bom? Pessoal, eu coloquei alguns exercícios aqui, tá? Para que a gente possa fazer juntos, viu? Olha só como eu sinto falta da nossa aula, eu sinto muita falta. Como é que eu ia falar agora? Pessoal, quem não fizer, eu vou dar um beijo na testa. Um beijo molhadinho, nem posso. Nem, tô com muitas saudades, tá? Vamos lá. Sobre as grandezas escalares e vetoriais, responda a seguinte questão. O que diferencia uma grandeza escalar de uma vetorial? Nós falamos isso lá no início do vídeo. As grandezas escalares, elas precisam só de um valor. Não é isso? Só de um valor numérico, de um módulo. As grandezas vetoriais, elas necessitam, além do módulo, direção e sentido. Não é isso? Se você, imagina bem, você está lá no supermercado, você vai aplicar uma força sobre o seu carrinho que está lotado lá. Porque, né, você nessa onda de coronavírus aí, você foi lá no supermercado e fez uma compra grandona, encheu seu carrinho, vai aplicar uma força sobre ele enorme para tirar esse carrinho do lugar. E aí? E aí que você tem que pensar em qual direção, em qual sentido você vai aplicar essa força também. Não é só aplicar a força, não é isso? E por que a velocidades, a força e a velocidade são grandezas vetoriais? Justamente por isso, porque elas precisam de uma direção e sentido, não é isso? Eu vou aplicar uma força, eu preciso de uma direção e sentido. Se eu vou falar em questão de velocidade, eu preciso saber a direção e o sentido que aquele objeto está indo também. E por que a temperatura é uma grandeza escalar? Eu preciso falar assim, eu estou com 37,2 à direita? Não. A temperatura ela é uma grandeza que só precisa de um valor numérico, ok? No segundo aí, pessoal, ele pede para primeiro, na letra A primeira figura ilustra a composição de duas forças ou a decomposição de uma força. Olha só, observem na primeira figura.
eu tenho um carinha exercendo uma força F1 e um outro carinha exercendo uma outra força F2, e a resultante vai ser essa daqui. Olha só, então aqui é a composição, ok? De duas forças, é a resultante de duas forças sendo aplicadas sobre o mesmo objeto. Então, imagina aqui, se esse carinha puxar com F1 para lá, esse carinha puxar com F2 para cima, o movimento desse objeto, a força resultante, vai ser justamente isso aqui. Agora, olha, então, aqui é a composição de forças, ok? No segundo objeto, ele está aplicando uma única força, e nessa única força que ele está aplicando, eu posso decompor em Fx e Fy, tá vendo? Então, eu decompus a minha força em outras duas componentes, que eu vou chamar de Fx, porque ela está na horizontal, e de Fy, porque ela está na vertical. E aí, ele vai falar o seguinte: calcule a intensidade da força F1 na primeira figura, considerando que R vai ser 5 newtons e F2, 3 newtons. Pessoal, aí eu caio exatamente no teorema de Pitágoras. Se eu pegar F1 e transportar ele para cá, eu vou ter um triângulo com um ângulo de 90 graus. Eita, vou usar o teorema de Pitágoras, que é o que a gente sabe usar, não é isso? Então, vai ser... o teorema de Pitágoras não é exatamente a resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ok? Vou passar, então, o 3 para o outro lado da minha equação, ele vai com sinal contrário, então 3 ao quadrado vai como menos 9, então vai ficar... F1 é igual a 25, porque é 5 ao quadrado, menos 9, porque é 3 ao quadrado. Então, F1 ao quadrado é igual a 16. Lembra que eu peguei o contrário da potência, passei para o outro lado da minha equação, ela foi com uma operação inversa, então ela foi como radiciação. Então, F1 é igual a raiz quadrada de 25. F1 é igual a 5 newtons. Olha que lindo, maravilhoso. Terceiro exercício. O casal da figura está segurando e mantendo parada uma cesta com uvas que pesa 25 kgf. A mulher faz uma força de 15 kgf e em uma alça. Calcule a força que o homem faz na outra alça se as forças formam um ângulo de 90 graus. Calcule a força que cada um faria se eles mantivessem os braços na vertical. Então, ele está fazendo aqui duas perguntas e ele deu uma informação super importante. Ele falou que as duas forças formam um ângulo de 90 graus. Eita! Fácil demais, vou aplicar o teorema de Pitágoras, não é isso? Então, se eu tenho F1, tenho a resultante, olha o meu desenho, que lindo que eu fiz para vocês. Igualzinho os desenhos da sala. A setinha verde, F1, a setinha azul, F2. A resultante, que é o meu peso, é a setinha vermelha. Eu coloquei ela para cima só para mostrar para vocês que eu posso fazer a mesma coisa aplicando o teorema de Pitágoras, não é isso? Então, se eu tenho F1 e tenho o peso, é só aplicar o teorema de Pitágoras, o peso vai ser a resultante. Peso ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, ok? E aí, vou desenvolver o meu cálculo e achei que F1 é igual a raiz quadrada de 400. F1 é igual a 20 kgf, tá? Prestem atenção nas unidades de medidas, ok? Pessoal, outra coisa. Aí ele foi pedir o seguinte... Calcule a força que cada um faria se eles mantivessem os braços na vertical. Se os dois estivessem na mesma posição, o braço, a resultante da força, ela não seria a soma das duas forças F1 e F2? Então, qual seria a força aqui de F1 e F2? Seria a metade do peso, ok? Então, eu dividiria o peso para os dois, tá bom? Ok. Pessoal, eu quero que vocês façam os exercícios propostos do 1 ao 4, tá? E quero que vocês façam uma pesquisa também sobre as leis de Newton. O próximo conteúdo que a gente vai ver é sobre leis de Newton. Então, eu quero que vocês façam essa pesquisa, deem uma lida, tem muita coisa bacana para que a gente possa ter a nossa próxima aula e vocês já estejam adaptados ao assunto, tá? Um beijão para vocês, estou morrendo de saudade. Até mais!